quem diga que o papel da mídia é levar entretenimento e transmitir informações de maneira neutra e imparcial, para que as pessoas tirem suas próprias conclusões baseadas na verdade. Acontece que na prática, os grandes veículos de comunicação também desempenham um papel estratégico para a manutenção do capitalismo, sendo ali uma importante ferramenta usada no meio político, capaz de ditar regras de comportamento, disseminar mentiras, influenciar diretamente e indiretamente na vitória ou queda de um governo e até mesmo na instauração e manutenções de ditaduras. A verdade é que quando a gente se aprofunda nos estudos sobre a mídia, é fácil perceber que levar informação e entretenimento está longe de ser a principal função dos meios de comunicação em massa. Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Laura Sabino, para quem me conhece, meu nome é Laura Sabino também. Antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos que ajudam nesse canalzinho, se inscrevendo, curtindo, comentando muito, compartilhando e em especial a quem contribui através do Apoia-se. É graças a vocês que esse canal aqui se mantém de pé. E gente, antes de começar esse vídeo, é sempre bom desenhar certas coisas, porque na internet muita gente tem uma má vontade para compreender as coisas e uma facilidade em distorcer. Então assim, gente, esse vídeo daqui não é para diminuir a importância da mídia ou demonizar essa ferramenta, muito pelo contrário, então assistam o vídeo até o final, beleza? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que ninguém nasce com opinião política formada, nem com estereótipos formados. Ninguém nasce acreditando que meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Ninguém nasce com um estereótipo terrível de que muçulmanos são terroristas ou, sei lá, que música estadunidense é mais interessante do que a música turca, né? Um exemplo disso é que no século X, maquiagem, salto alto, peruca e roupa pomposa era sinônimo de masculinidade e status para os homens. Mas por que hoje salto alto, peruca, maquiagem são associadas às mulheres? Porque foi construído socialmente um novo ideal tipo de masculinidade e feminilidade. Assim como é mais fácil vilanizar e ligar terrorismo aos povos árabes quando somos inseridos em uma cultura onde desde a infância assistimos desenhos que ligam bondade ao fenótipo estadunidense e maldade ao fenótipo de povos muçulmanos. Enfim, todos nós construímos nossas ideias, opiniões em contato com a cultura que estamos inseridos, da época em que vivemos e por meio das informações que a gente recebe. Inclusive, todos nós recebemos informações o tempo todo. Essas informações estão presentes em novelas, filmes, músicas, desenhos, canais do YouTube, podcasts, livros, rádios, jornais, revistas. Nada disso está isento de ideologia e de pensamento. E elas ajudam a moldar o imaginário popular, construir discursos universais, fomentar e derrubar ideias. Um exemplo muito significativo aqui no Brasil sobre essa capacidade midiática de derrubar reputações é o caso conhecido como Escola Base. De maneira bem resumida, em março de 94, 2 proprietários de uma escola de São Paulo foram acusados de promover abuso de crianças numa escola. Após a mãe de uma criança de 4 anos entrar em um processo de investigação, o caso foi publicado em um jornal e logo foi ganhando uma proporção realmente gigantesca. As notícias sobre o caso davam muita audiência e logo a imprensa cobriu amplamente o caso com manchete cada vez mais sensacionalista e pesada. Alguns programas chegaram a divulgar que existiam relatos de centenas de crianças que foram sedadas, fotografadas e abusadas na escola. Não preciso nem de dizer que os rostos dos donos do colégio foram divulgados, eles foram linchados, a escola depredada, suas vidas arruinadas e no final ficou provado que eles eram inocentes. Esse não foi um caso isolado. A capacidade da mídia em induzir ações, condenar pessoas, inocentar pessoas previamente, induzir e conter ações é o grande trunfo dos meios de comunicação em massa e é o que sustenta esses veículos no sistema capitalista. Porque veja bem, se a propaganda é a alma do negócio, eu diria que a propaganda é o próprio negócio para os meios de comunicação. Presta atenção nisso porque é importante. São os anúncios e a publicidade que moldaram a relação que nós temos com a mídia e que a mídia tem com a sociedade, porque nós estamos num sistema que tem como centro o capital. E no capital, quem paga o maestro escolhe a música. E aí eu te pergunto, se quem paga as contas é a Friboi, você acha que a cobertura do escândalo de papelão no meio da carne vai ser feito com que viés?
Se a emissora recebe milhões para defender o agronegócio, dizer que ele é pop, que ele é tech, papapipopopô, você acha que ela vai fazer uma cobertura aprofundada sobre os males do agronegócio no país, pelos riscos da agropecuária? Né? Como é que a notícia de que o Ministério Público aponta o desvio de 6 bilhões de reais lavados por meio de uma igreja vai ser noticiada de maneira contundente se o dono da emissora é o dono da igreja? E, na realidade, a disputa pela função que a mídia deveria desempenhar não é um debate novo, pelo contrário. No século XIX, os jornais já eram utilizados para a construção do imaginário popular e para influenciar politicamente. Até fake news já tinha, né? Quem nunca ouviu falar da fatídica frase "o povo da França não tem pão, então que come brioches", que foi atribuída a Maria Antonieta num período muito diferente, num contexto muito diferente do que ela tinha falado. E assim, o processo de disputa pela mídia se intensificou ainda mais no contexto de consolidação da Revolução Industrial, com a criação do telégrafo. E quem dominou essa nova ferramenta foi, obviamente, os mais ricos, né? A tecnologia ela foi voltada para a formação de agências de notícias de conteúdo financeiro, ajudando ali na comunicação entre as bolsas de valores. E quando o rádio surge, foi a mesma coisa. Assim, não se concentrou. Na verdade, no caso do rádio, o monopólio, ele inicialmente ficou na mão do Estado por causa das guerras. Mas a concessão das primeiras emissoras de rádio, lá em 1919, foram entregues para o milionário William Samuel Purley, que funda a primeira estação de rádio, a RCA. A segunda emissora foi a NBC, que tinha como dono o Samuel também, o William Samuel. Enfim, eu poderia me estender nesse ponto, porque o cara se tornou dono de 16 emissoras de rádio, e essa rede se tornou posteriormente um conglomerado de emissoras de televisão e de rádio chamado CBS, né? As primeiras emissoras de televisão também são distribuídas de maneira muito parecida com as rádios, né? Pessoas milionárias que, na maioria das vezes, já tinham conglomerados de grandes veículos de comunicação. E isso daí no mundo inteiro. Aqui no Brasil, por exemplo, o monopólio dos grandes veículos de comunicação estão na mão de 5 famílias. A gente está falando de veículos com donos que têm praticamente os mesmos interesses de classe, quase a mesma ideologia, que é a ideologia burguesa, mesmo que pontualmente tenham ali divergências, e que vende seu horário para a marca. A gente está falando de monopólio e concentração de quem tem em seu alcance o poder de influenciar centenas de milhares de pessoas, ditar comportamentos, popularizar ideias, causar revolta, causar passividade. Esse poder tão grande e concentrado faz com que esses veículos de comunicação deixem de ter como função informar, entreter e fiscalizar os poderes para se tornar um poder em si, né? Inclusive, muitos autores chamam de quarto poder, inclusive. Em seu artigo para a Carta Maior, o Laurindo Filho aponta o seguinte, abre aspas, trata-se de uma mercadoria especial que não se realiza apenas com seu consumo, como qualquer outra. Ela perdura depois de consumida nos corações e mente das pessoas, muitas vezes por toda a vida, por transmitir informações, valores e ideias. De mediadora entre pessoas e grupos, a comunicação, ao ser concentrada, passa a ser ordenadora social, política e econômica. Desfaz a ideia liberal da mediação pura. A comunicação em escala industrial passa a pautar os temas debatidos em sociedade, ordenando-os a partir dos seus interesses. Fecha aspas. Olha a interpretação, gente. Eu tô muito atriz hoje. A não neutralidade do meu canal, por exemplo, está explícita no cenário, na identidade visual, na vinheta de abertura. Mas na grande mídia tradicional, a não neutralidade acontece de maneira mais escondida e por indução, como, por exemplo, a escolha das imagens que serão utilizadas em uma matéria. A manifestação é mostrada por cima ou por baixo? Quanto tempo a reportagem sobre determinado ato fica no ar? 5 minutos? Ou existe ali um plantão para cobrir os atos no país? Quais são as pessoas convidadas para dar entrevistas? Quais as palavras escolhidas para falar sobre determinados temas? Um exemplo muito nítido é o das eleições de 1989, quando, ao mostrar uma pesquisa onde Collor saía na frente do Lula, e que foi noticiado que esse resultado significava que Collor era o mais preparado. E reparem também na entonação do jornalista ao falar os dois nomes ali. Com Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha
e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Outro exemplo ainda mais emblemático foi quando, em 25 de janeiro de 84, houve uma grande manifestação em São Paulo que pediu o fim da ditadura, né, pelas diretas já, e foi noticiado pelo Jornal Nacional como uma festa de comemoração de São Paulo, né? Fico para casa para vocês assistirem o documentário Muito Além de um Cidadão Kane, que ele fala um pouco sobre essa questão, principalmente sobre a Globo, né? Na verdade é um documentário sobre a Rede Globo e como que ela influencia na política brasileira. No livro Mídia, Política, Propaganda e Manipulação, do Chomsky, ele aponta que as estratégias de controle social da mídia são altamente sofisticadas para convencer a população a apoiar determinadas ações. Ele cita a Primeira Guerra Mundial como exemplo, porque, obviamente, a maioria da população é pacífica, não é como se todos saíssem por aí defendendo guerras. Outro exemplo que ele cita é como a mídia estadunidense contribuiu em 54 para convencer a população de que os Estados Unidos estava certo em derrubar o governo democrático da Guatemala e tornar a sociedade de lá refém de esquadrões da morte. Nesse mesmo livro, o Chomsky ele cita uma tática midiática muito perspicaz que é replicada e replicada no mundo inteiro e que com certeza você conhece. É o método que ficou conhecido como a fórmula do Vale-Monhalk. Essa daqui ela compensa, eu contar rapidinho para vocês. Em 1935, os trabalhadores estadunidenses conseguiram sua principal conquista legislativa, que é o direito de se organizar. E isso, obviamente, causou um grande incômodo na elite, porque os sindicatos ganharam muita força, né? Conquistaram direitos e, o mais importante, passou a ganhar a mente das pessoas. E aí eles perceberam que matar grevista, botar fogo nos lugares onde os trabalhadores estavam, fazia com que a população ficasse do lado dos sindicatos, porque se você parar para pensar, é o óbvio, né? Trabalhador lutando por direito de um lado, milionário matando do outro. E para conter isso, foi elaborada a fórmula Monhalk. A primeira experiência dela sendo aplicada mesmo foi em 1937, quando estava em curso uma greve importante, né? A greve de Steel, na Pensilvânia. Os empresários, eles tentaram uma nova técnica para quebrar o ânimo dos trabalhadores, a mídia. Para colocar a população contra os grevistas, passou-se a se criar a ideia de que sindicalizados eram desordeiros, criavam a narrativa de existe uma harmonia geral entre trabalhadores e patrões e os grevistas não deixam isso acontecer, o faxineiro e o acionista estão no mesmo barco, estamos todo mundo junto, olha só como os grevistas estão atrapalhando o trânsito, enquanto eles são tão diferentes dos trabalhadores. Eles não são trabalhadores, eles são sindicatos. O discurso colou, a ideia deu certo e até hoje a narrativa do antissindicato é produzida. Então, quando você vê seu tio chamando o grevista de vagabundo, ele está repetindo o discurso altamente ideológico, produzido propositalmente para ele repetir. E aqui eu indico muito o texto Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas, também do Chomsky, onde ele fala sobre esses métodos de maneira detalhada, como, por exemplo, apelar para a emoção em vez da razão, usando o registro emocional ali para injetar ideias, sonhos, desejo, medo. O medo é uma das emoções mais utilizadas para disseminar ideias, né? Outra técnica bastante utilizada é transformar o outro em irracional, como se o outro não fosse civilizado, fosse bárbaro, né? Esse tipo de coisa, ele justifica centenas de bombas tacadas no mundo e faz as pessoas acreditarem em qualquer narrativa sobre determinados povos. Sério, qualquer narrativa mesmo. Um exemplo que eu amo citar é que há 10 anos atrás o Cid, do canal Não Salvo, fez um meme de que na Coreia do Norte o governo mente para a população que eles venceram as últimas 6 Copas. E até hoje tem gente que acredita nisso. Fora que toda semana tem Kim Jong aí morrendo ou mandando matar alguém que reaparece vivo, né? Ou proibindo pessoas de sorrirem ou obrigando pessoas a fazerem o mesmo corte de cabelo que ele.
Outra tática muito utilizada é oferecer soluções simples para problemas muito complexos. Isso acontece quando a mídia permite que a população tenha acesso somente a parte da discussão, impedindo que os debates sejam aprofundados. Temos uma crise hídrica? Então a população tem que tomar banho mais curto e fechar a torneira enquanto escova o dente? Quem se importa que 90% do desperdício da água é causada pela indústria e pelo agronegócio, não é mesmo? Escândalo de corrupção? Putz, uma ótima oportunidade de culpar um partido enquanto oculta o problema sistêmico que gera a corrupção, né? A informação é passada pela metade, de maneira superficial, e pontos muito importantes são ocultados. As soluções aqui são apresentadas ao telespectador, ouvintes, como algo individual ou pontual. Se conhecimento é poder, imagina o poder de quem controla o acesso ao conhecimento e às informações. É por isso que os veículos devem ser disputados. A pluralidade de jornais, revistas contra-hegemônicos, rádios comunitárias, canais como esse aqui, tudo isso precisa ser defendido. E por hora, enquanto uma revolução está em um horizonte muito distante, defender a democratização e regulamentação da mídia é uma tarefa necessária demais. Gente, ó, mais de 10 minutos de vídeo, o YouTube corta. Esse vídeo aqui ele deve estar imenso, então eu vou finalizar por aqui, mas eu acho que pode ter parte 2 nesse vídeo. Caso queira, vocês comentam aí embaixo. Eu espero muito que vocês deem uma olhada nas indicações que estão na descrição desse vídeo. Se você gostou, por favor, curta, comenta, compartilha esse vídeo e considere, caso tenha condições, contribuir para o canal do nosso Apoia-se, né? É isso, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. E é o primeiro vídeo com a câmera, eu acho que tá focada, 100% boa. Foi graças ao pessoal do Apoia-se que agora a gente tem microfone, que a gente tem câmera e o canal só melhorando. Obrigada, viu, gente? Até o próximo.